5 curiosidades sobre a medicina germânica. Eu tenho muito mais curiosidades, acho que eu tenho mais 100 curiosidades para te falar. Olá, eu me chamo Marina Bernardi e eu sou difusora da medicina germânica Heilkunde aqui no Brasil. E hoje eu vou te trazer então as 5 principais curiosidades e dúvidas sobre a medicina germânica. Acompanhe até o final, pois uma dessas curiosidades pode servir para você também. Curiosidade número 1. Como surgiu essa medicina sagrada? A medicina germânica Heilkunde é um conjunto de descobertas realizados por um médico alemão que iniciou seus estudos lá na década de 70 e ele se chama Dr. Hammer, Heike-Georg Hammer. Dr. Hammer, ele trouxe essas descobertas como um presente para a humanidade, mas tudo começou por uma razão muito triste. Em 1978, o Dr. Hammer ele perdeu seu filho bruscamente e pouco tempo depois foi diagnosticado com câncer no testículo. Foi aí que Dr. Hammer percebeu que o surgimento do seu câncer ele podia estar relacionado à morte do seu filho e decidiu se dedicar às pesquisas. Então ele investigou as histórias de mais de 40 mil pacientes para compreender como tudo estava conectado. E ele constatou que todos os pacientes haviam passado por um grande conflito estressante antes de serem diagnosticados com câncer ou outras doenças. Após ele se aprofundar ainda mais nos seus estudos, o Dr. Hammer ele realizou um mapeamento de todo o corpo e concluiu que cada tipo de conflito afeta um determinado órgão e que as doenças não são erros sem sentido da natureza, mas sim são fatos traumáticos que geram essas estratégias de defesa no organismo, na busca sempre de ajudar o corpo a resolver esses eventos. A medicina germânica ela não é apenas a quebra de um paradigma, é também uma nova consciência. A nova consciência de que cada célula do corpo é dotada de uma sabedoria biológica e que nosso corpo tem tudo o que precisa para se autocurar. Incrível, né? Curiosidade número 2. Os princípios da medicina germânica. Dr. Hammer descobriu que a manifestação dos sintomas tem a sua origem ao que chamamos de DHS. A sigla DHS significa Dirk-Hammer Síndrome. É uma homenagem que Dr. Hammer fez para o seu filho Dirk. O DHS, gente, é o momento do impacto, é o trauma, é o choque biológico. Quando algo acontece de forma totalmente inesperada, dramático e é vivido em solidão. Depois desse choque, o nosso organismo ele desenvolve uma estratégia, um programa biológico para resolver isso, que na verdade são as chamadas doenças e que tem início, meio e fim. Agora imagina a gente saber, né, que cada doença tem início, meio e fim. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos passos, né, quando a gente está desenvolvendo os sintomas. E isso é mágico. E se não fosse só isso, o Dr. Hammer ele mapeou as descobertas em 5 leis, né? São 5 leis biológicas que são a base da medicina germânica. E elas revelam por que as doenças são programas biológicos especiais criados para a nossa sobrevivência. Então a gente estuda de cabo a rabo essas 5 leis biológicas. E com base nos critérios científicos, as 5 leis biológicas elas são totalmente aplicáveis à maioria das doenças. A maioria, porque existem exceções. Depois de muitos anos de pesquisas e diversas análises de tomografias, Dr. Hammer ele compreendeu
que sempre que houver uma doença, vai haver também uma manifestação psíquica através de pensamentos e sintomas mentais, e também uma manifestação no cérebro que envia os comandos para os órgãos relacionados, então tá tudo interligado. Essa tríade, psique, cérebro, órgãos, é um dos princípios mais importantes da medicina germânica. Vamos para a curiosidade número 3. Dentro da medicina germânica, a doença não é um problema. Todas as teorias médicas, sejam convencionais ou alternativas, passadas ou atuais, baseiam-se no conceito de que as doenças são disfunções do organismo. E isso não é verdade. As descobertas de Dr. Hammer mostram que, na verdade, nada na natureza é doente, mas sempre biologicamente significativo. Isso é muito forte. A doença não é um problema, como afirma a medicina convencional. Ela se manifesta como um mecanismo de sobrevivência diante de algo impactante que nós vivemos. Os sintomas, a dor, os processos inflamatórios, tudo faz parte de uma tentativa de superar o que passamos. A doença é um sinal, uma mensagem do nosso corpo, uma possibilidade de aprendermos mais sobre nós mesmos e também de evoluir. Através da medicina germânica, a gente tem a grande oportunidade de descobrir o verdadeiro motivo por trás de cada adoecimento, e com isso eliminamos o problema pela raiz. É isso hoje que a gente faz com milhares de terapeutas que estão na nossa formação, inclusive. Curiosidade número 4. Quem pode atuar como terapeuta da medicina germânica? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Marina, preciso ter alguma faculdade? Marina, preciso ser da área da saúde? E não precisa. Tá? Uma das coisas mais incríveis dessa medicina é que qualquer pessoa pode atuar, né, com esse conhecimento sagrado. Então, se você é profissional da saúde, ou terapeuta que atenda pacientes, ou ainda não atua, mas deseja começar a atender, você pode sim iniciar a sua carreira como terapeuta da medicina germânica, mesmo que não tenha formação na área da saúde. Mas tem um ponto importante que eu preciso te contar. A medicina germânica não é para aquelas pessoas que estão atrás de resultados rápidos, sem esforço, para quem não está disposto a questionar os modelos tradicionais e falhos. Então, para aquelas pessoas que não acreditam que existe algo que vai muito além do físico, ou para quem acredita que não tem tempo nem energia para investir no seu próprio crescimento. A medicina germânica, ela requer dedicação e muito estudo. Curiosidade número 5 e última. Como dar início à carreira de terapeuta de medicina germânica? Muito importante, gente. Então, o grande desafio da medicina germânica é aprender como aplicar na prática toda essa sabedoria, que é uma sabedoria que é também divina. Eu costumo falar que é um presente de Deus também na vida das pessoas, de tão grande e tão importante que ela é. Então agora eu vou te falar mais sobre como você pode se tornar terapeuta. Muitas pessoas nem sabem por onde começar, ou ficam perdidas quando começam a atender, ou pior, nem conseguem começar a atender por não terem segurança suficiente para isso. Além de assistir e acompanhar milhares de consultas de germânica com terapeutas muito experientes, durante os 7 anos que eu trabalhei trazendo os cursos internacionais para o Brasil, eu mesma fui criando o meu próprio método de aplicação, unindo com outras técnicas que eu também já conhecia, adaptando os atendimentos conforme eu aprendia com as experiências e colocando a minha personalidade também nas consultas. Então, assim, com muito estudo e dedicação, eu organizei e sistematizei todo esse conhecimento sagrado que recebi dos meus mestres, criando o meu método. E esse método eu ensino hoje com detalhes
na nossa formação de Germânica Raikkonen. Na nossa formação, você recebe o conhecimento puro da Germânica direto da fonte, mas também o meu método, que eu mesmo utilizo nos meus pacientes. Então, esse método você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque faz parte da minha experiência aí com mais de 10 anos de trabalho. E eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai poder ter acesso às informações completas da formação, todos os detalhes que você precisa saber se tiver interesse em se tornar aí um terapeuta do impossível. Espero te ver em breve e um grande abraço!